as tensões estão aumentando. O que está acontecendo? Ontem, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele conversou por 1 hora e 44 minutos com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. E o Macron disse depois da conversa que o pior está por vir e que o Putin não vai parar, que ele vai conquistar a Ucrânia e que o plano dele é conquistar todo o território ucraniano e expulsar de lá o atual presidente. O Putin, logo depois disso, também deu uma declaração dizendo que o plano dele está indo completamente conforme planejado. Tudo o que está acontecendo, segundo Vladimir Putin, né, segundo ele, é parte do plano dele, inclusive as sanções, tudo o que aconteceu, tudo isso já tinha sido planificado. E aí, o presidente da Ucrânia, o comediante, o Zelensky, falou que o Putin, depois de tomar a Ucrânia, ele vai também tomar parte da Europa, porque o plano do Putin é tomar a Europa inteira. Essa parte do Zelensky tem um quê de desespero, porque ele achou que quando a guerra começasse, os países da OTAN enviariam ajuda a ele e que a Ucrânia entraria imediatamente na OTAN e que aí se tornaria uma guerra de proporções maiores e que a Ucrânia seria só o comecinho da guerra, mas não seria o principal foco. Não. Os países empurraram a Ucrânia para a guerra, falaram para ele, vai lá que nós estamos contigo. Depois que começou a guerra, os países da OTAN, Estados Unidos, Inglaterra falaram assim, ó, tchau, viu? Ó, impomos sanções aí à Rússia, a gente te manda umas armas aí para ver se você consegue se defender. É isso que aconteceu. Então está desesperado o presidente da Ucrânia, mas a notícia do dia é que o presidente da França disse que o pior está por vir. Enquanto isso, o Vladimir Putin diz, olha, a Ucrânia está usando os seus cidadãos como escudos humanos. O exército neonazista da Ucrânia está usando os cidadãos como escudos humanos e estão tentando confundir os soldados russos, para que os russos não saibam quem é um civil tentando fugir da guerra e quem é alguém que potencialmente pode jogar um coquetel molotov, pode metralhar um soldado. Então os soldados russos estão ficando cada vez mais confusos. E por conta disso, o Putin, diz ele que é por conta disso, começou a bombardear áreas civis, áreas onde há cidades. A segunda maior cidade da Ucrânia foi bombardeada e Kiev, tá todo mundo fugindo de lá. A Rússia deu 24 horas para os cidadãos deixarem a cidade, porque provavelmente também será bombardeada. As tensões estão cada vez maiores. Eu vou mostrar, falar de tudo isso aqui, mostrar também um pouco sobre o exército da Ucrânia, que muita gente comenta aqui, pessoas que estão sendo manipuladas pela grande mídia, mesmo a grande mídia que manipulou no caso da Lava Jato, no golpe contra Dilma, manipulou para prenderem o Lula, eles também manipulam em questões geopolíticas. Não pensem que não, na questão geopolítica a Globo é boazinha. Não é, a Globo tem lado. E a grande mídia está tentando pintar o exército ucraniano como heróis, mas na verdade o exército ucraniano é formado, e eu falei isso aqui várias vezes, por neonazistas. Isso aqui é um dos batalhões do exército ucraniano, isso aqui é uma bandeira nazista, tá? Para que você saiba. Aí eu vou mostrar aqui, pessoas falam, Thiago, você tem que provar que eles são nazistas. Quer que eu prove? Eu provo que eles são nazistas. Aqui, ó, eu vou te dar um exemplo. Aqui é um acampamento do batalhão de Azov. Esse acampamento aqui é promovido pelo governo ucraniano, tá? O batalhão de Azov faz parte da Guarda Nacional, foram acoplados à Guarda Nacional da Ucrânia. Aqui uma matéria de 2018, acampamento do ódio. Soldados neonazistas ensinam crianças ucranianas a atirar com fuzis. Esses soldados neonazistas, não é que eles são um grupo isolado aqui, um grupo isolado ali. Não, eles fazem parte da Guarda Nacional Ucraniana. O atual presidente da Ucrânia deu mais poder para os neonazistas dentro da Guarda Nacional e dentro do exército ucraniano. As células neonazistas estão crescendo na Ucrânia desde que o atual presidente, o comediante Zelensky, o palhaço Zelensky, entrou no poder. E parte da tática dos neonazistas é usar a população como escudo humano, porque quanto mais pessoas inocentes morrerem, mais eles terão imagens comoventes para mostrar na grande mídia mundial, dizendo, olha, as pessoas estão morrendo, e mais eles vão poder demonizar a Rússia. E eu não estou falando que a Rússia tá certa, porque se alguém acha que a Rússia tá certa, tem que invadir mesmo, olha, não tá. Mas quanto mais demonizar a Rússia, mais o plano dos Estados Unidos funciona. O plano dos Estados Unidos e da Ucrânia, que é o quê? Impor mais sanções à Rússia, isolar completamente a Rússia e a China do resto do mundo, que eu tô falando isso aqui há semanas. O plano é isolar a Rússia, a China e qualquer um que se alie a eles do resto do mundo, com sanções, com tudo que você puder imaginar. Eu vou explicar isso, mas antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, tá muito difícil nas últimas semanas a gente desmentir as mentiras da grande mídia. Desde que começou a guerra, muita gente que até então tinha algum escudo contra as fake news da grande mídia, contra as manipulações da grande mídia, contra todo tipo de argumentação mentirosa da grande mídia, essas pessoas deixaram o escudo baixar, porque muita gente acha, não, mas a Globo News somente quando é sobre o Lula. Quando eles falaram que o Lula era ladrão, eu não acreditava, que eu sabia que era mentira, que eles são antipetistas. Mas agora, quando é sobre a Rússia e a Ucrânia, eles não mentem, não. Mentem.
Infelizmente mentem. Infelizmente mentem. Você vê lá o Guga Chakra no Globo News dizendo que o presidente da Ucrânia é um herói. Isso é desinformação. O presidente da Ucrânia foi quem colocou a Ucrânia ali. A guerra tem vários responsáveis, o Biden, os outros líderes da OTAN, o Putin, obviamente, mas o presidente da Ucrânia é um dos responsáveis porque ele fortaleceu as células nazistas e ele deixou que a guerra ocorresse no território dele. Ele podia a qualquer momento, nas últimas 3 semanas, ter dito, olha, não entraremos na OTAN, não entraremos, tá aqui ó, assinado o decreto, não entraremos na OTAN, não precisamos, a OTAN não traz nada de bom pra gente, não. Em vez disso, ele ficou jogando, dando mais corda, jogando mais gasolina na fogueira, enquanto o Joe Biden jogava muita gasolina na fogueira. Pronto, a fogueira explodiu. Tá aí. Por isso eu peço a sua inscrição, porque, olha, tá uma campanha de desinformação mundial. Eu acompanho no Twitter, eu sigo vários jornalistas, eu vejo a visão de todos os lados, viu, pra vir aqui falar pra você. Eu sigo vários jornalistas da grande mídia mundial, correspondentes que estão lá em Kiev, e assim, é uma lavagem cerebral que eles fazem nas pessoas, para que as pessoas vejam o exército ucraniano como os bonzinhos, sendo que não são. Os civis ucranianos não têm culpa, mas o exército ucraniano não é bonzinho. Para você ter ideia aqui, ó, isso aqui é uma escola cívico-militar lá na Ucrânia. Essas escolas são mantidas pelo governo federal, é o atual governo, viu? Esse aqui é um soldado do batalhão de Azov e o símbolo deles aqui é um símbolo nazista, tá? Isso é um dos símbolos nazistas. Eles estão dando bandeirinhas com símbolo nazista para criança. Você imagina você manda a sua criança para uma escola cívico-militar e você pensa, nossa, ele vai ter essa minha criança vai voltar assim, muito disciplinada e tudo mais, e a sua criança e o seu filho, sua filha voltam neonazistas. É isso que ensinam para eles na escola, a ser nazista. Se você achar, Thiago, é um fato isolado, tá aqui, ó. Aqui é um monumento que as escolas ucranianas, que são mantidas pelo governo, visitam. Esse aqui é o Yaroslav Stetko. Ele foi responsável por matar 100 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. E ele é tratado como herói nacional. Essas crianças aqui estão sendo doutrinadas com doutrina nazista. Isso está acontecendo nesse exato momento. Bom, nesse exato momento não, porque eles estão em guerra. Mas está acontecendo na Ucrânia desde 2014. As pessoas têm que entender uma coisa. O imperialismo norte-americano, os Estados Unidos, a OTAN, esse pessoal, quando eles precisam, eles se aliam a nazismo, eles se aliam a fascismo, eles se aliam a tudo que há do ruim, do pior, se isso for para que o plano deles dê certo. O plano deles, desde 2008, e eu mostrei aqui num outro vídeo, era qual? Era fazer uma guerra na Ucrânia, se possível essa guerra poderia acontecer também na Ucrânia, na Geórgia e em outros países também, e aí, a partir dessa guerra, isolar comercialmente, ou seja, isolar financeiramente a Rússia e a China. O que acontece é o seguinte, a China e a Rússia fizeram um tratado no comecinho de fevereiro, antes dos Jogos Olímpicos de Pequim começarem, as Olimpíadas de Inverno, em que o presidente da China, não sei o Thiago, o presidente da China disse assim, a nossa parceria não tem limites. Veja bem, ele podia usar qualquer palavra, qualquer tipo de verbo, qualquer tipo de substantivo, tudo mais, mas ele usou essas palavras, a nossa parceria, Rússia e China, não tem limites. Não tem limites, dá para entender o que quer dizer. Não interessa o que a Rússia faça, a China estará ao lado da Rússia. Não vai ficar, vai lá e faz, vamos lá. Não. Se abstém na votação da ONU, fica quieta, vai lá e critica a OTAN, fala que é a favor da paz, todo mundo é a favor da paz. Mas deixa a Rússia fazer o que está fazendo. É isso que essa está sendo a estratégia da China. Para você ter ideia aqui, isso aqui é parte do acampamento. Isso aqui é de uma página alemã que denuncia células neonazistas em outros países. E aqui eles estão falando em ucraniano, e aí aqui vai vir a tradução em português já do que eles estão falando. Glória à Alemanha, glória à nação, morte aos inimigos, era o lema dos nazistas. E aí, eles estão ensinando isso para as crianças, o atual governo da Ucrânia. Então, quando eu falo, olha, o palhaço, o presidente da Ucrânia, está usando a sua população de civil humano, ele é neonazista, não é brincadeira, não, né? O Thiago tirou isso de vozes da cabeça dele. Não, tem. Isso aqui são poucos vídeos que eu consigo mostrar aqui para você enquanto a gente analisa o que está acontecendo, que é uma situação muito tensa, a tensão está aumentando. Mas só para que você saiba. Aí, olha só. O Macron ligou para o presidente da Rússia, conversaram, eu não sei qual é o motivo que o Putin, ele conversa sempre com o Macron. Eu não sei se é porque ele só tem paciência de conversar com o Macron, se elegeram o presidente da França como alguém para tentar mediar isso aí, mas ele sempre conversa, desde antes da guerra começar, ele conversa com o Macron. E ele é muito duro nas palavras que ele fala com o Macron. Eu mostrei aqui uma frase do Putin antes da guerra começar, antes da invasão, em que ele falou, olha, não somos nós, eu mostrei a fala inteira dele, ele começa dizendo, não somos nós que estamos indo para cima da OTAN.
A OTAN é um tratado militar, tá? Comandado pelos Estados Unidos. É a OTAN que está vindo para cima de nós. São 14 países, estados que eram da União Soviética e que, em vez de serem estados neutros hoje, são estados que têm bases militares da OTAN. Agora a OTAN quer a Ucrânia. Não vamos deixar. Isso é uma ameaça à segurança nacional. Não vamos deixar. E aí ele diz, vocês serão, ele fala do lado do presidente da França, falou, vocês serão arrastados por um conflito militar. Não vai ter vencedores, só vai ter perdedores, vocês não vão ter tempo nem de piscar. Ok, isso ele falou publicamente ao lado do Macron. Agora imagina o que o presidente da Rússia não falou para o presidente da França numa conversa por telefone que a gente não sabe o conteúdo. Simplesmente, depois da conversa, você vê o semblante do presidente da França, você vê um cara abatido, um cara com medo, ele tá com medo, é medo o semblante dele, e ele fala, olha, o pior tá por vir. Ele fala, caramba, dá para piorar? Estão bombardeando cidade, tá, vão bombardear Kiev, vão bombardear o quê? O resto da Ucrânia, e qual que é o pior? Porque a gente já tá imaginando a desgraça que tá por vir, mas se ele diz que ainda é só o começo, é porque tem coisa para vir aí. O Putin também falou, ó, as coisas vão continuar do jeito que estão, a não ser que a Ucrânia se desmilitarize. Se a Ucrânia se desmilitarizar e se tornar um país neutro, ok, fica lá a Ucrânia. Se não, nós vamos tomar a Ucrânia. E aí, se a OTAN tentar resistir, nós vamos continuar indo para cima. Segundo o Putin, tem uma parte sobre estratégia de guerra. O Putin já sabia que isso ia acontecer. Eu estou falando aqui há semanas. O Putin vão impor sanções a ele, antes dele invadir, vão anunciar sanções, ele vai invadir. Logo depois que ele invadir, vão anunciar sanções duríssimas à Rússia. Duríssimas, sanções mais duras da história. O Biden falou exatamente isso. O Biden cumpriu o que falou, anunciou sanções as mais duras da história. Um calote de mais de 1 trilhão na Rússia, tudo mais. E o Putin acha que ele não sabia, que ele foi pego de surpresa. Não, ele já sabia disso. Ele continua com o seu plano. Tem um comboio de carros e tanques russos, que era um comboio que tinha 5 km de extensão. Então imagina você andar 5 quilômetros no local que você mora aí, imagina um lugar que fica a 5 quilômetros da sua casa. Imagina que em todo esse caminho tem fileiras de tanques de guerra e de caminhões de guerra. Imagina, 5 quilômetros, é muito caminhão de guerra, é muita coisa. E esse comboio estava sempre a 40 quilômetros de Kiev, da capital. Aí, depois de 2 dias, esse comboio tinha 30 quilômetros. Agora imagina um lugar que fica a 30 quilômetros da sua casa, imagina você andar 30 quilômetros e você não para de ver tanque de guerra e caminhão de guerra. Você fala, caramba, é muita gente, é muito soldado. Agora, esse comboio tem mais ou menos 40 quilômetros e está completamente em volta. A cidade de Kiev está completamente cercada. Eles fizeram um acordo para fazer um corredor verde. O corredor verde é o seguinte, é uma área em que quem quiser sair, pode sair. Porém, tem vídeos aqui, eu tô mostrando, quem me segue lá no TikTok, no Instagram, eu tô mostrando vários vídeos sobre isso, que aqui no canal não dá tempo, de que os ucranianos estão sendo impedidos pelos militares de saírem do Brasil. Tem um jogador brasileiro que falou, eu só saí porque eu paguei propina. Eu até falei aqui uma vez, queriam que eu, Thiago, pagasse propina para entrar na Ucrânia. Só que os próprios ucranianos não conseguem sair e fugir. Homens estão proibidos, a não ser que homens até 60 anos não podiam sair do país, mas homens de mais de 60 anos também estão proibidos de sair do país, eles não conseguem. Não há proibição legal, mas eles não conseguem. O resto estão dificultando a saída o máximo possível e estão fazendo de tudo para confundir os soldados russos para que eles não saibam quem é civil e quem não é. Isso é a estratégia dos nazistas, do exército neonazista da Ucrânia. Daí você fala, Thiago, então você quer dizer que o Putin dá certo? Não. Olha, você assistiu 13 minutos desse vídeo e você acha que eu estou defendendo a invasão, sai. Você não entendeu nada. Você precisa de aulas de interpretação de texto, porque não. A guerra está completamente errada. Eu falei aqui várias vezes, o Putin não precisava ter invadido a Ucrânia. Se tivesse assim, a Ucrânia vai entrar amanhã na OTAN, é uma outra situação, é uma situação de risco imenso. Não, ele planejou a invasão, ele podia ter tentado um golpe de Estado, como faz os Estados Unidos, tentado outras 1000 maneiras de solucionar isso. Tem até um discurso do Lula, um discurso histórico do Lula na Câmara dos Deputados do México, em que ele fala, olha, cada míssel desses que estão caindo custa milhões e milhões de dólares. Em vez da gente ajudar as pessoas mais pobres, em vez da gente conversar, da gente tentar resolver os problemas, e quando eu falo a gente, não é o Putin só não, é o governo dos Estados Unidos que financiou esses neonazistas também. Em vez disso, não, estamos aí matando pessoas e quem sofre são as pessoas mais pobres, são os civis, são as famílias dos soldados que estão morrendo dos dois lados. Essas são as pessoas que mais sofrem. E eu sei porque a minha sogra está esperando lá umas 20 pessoas
refugiados que estão para chegar lá, e eles não conseguiram, só duas das 20 pessoas conseguiram sair da Ucrânia. Eles estão lá na fronteira faz 4 ou 5 dias. Não conseguem sair, essas pessoas estão sofrendo, estão passando fome, deixaram todas as suas coisas. Imagina você sair da sua casa sabendo que você não vai mais voltar porque a sua casa vai ser bombardeada. Não é. Eu nunca passei por isso, eu já passei pela situação de eu estar no meio de um furacão e correr o risco de a minha casa ser completamente destruída no ano passado lá no México. Mas você saber que a sua casa vai ser completamente bombardeada não é uma coisa que ninguém quer passar e que ninguém tem que passar. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo e, segundo o Macron, as coisas vão piorar. E aí o que acontece? O que faz o governo dos Estados Unidos? O governo dos Estados Unidos joga mais lenha na fogueira. O governo dos Estados Unidos agora anunciou que eles têm informações de inteligência de que a China é cúmplice da Rússia. Como eu falei, eles querem também isolar a China. Não vai ficar na Rússia, vai ficar depois vão pegar a China e depois vão pegar com sanções qualquer um que não se posicione contra eles. O Brasil está no risco aí de ser um dos primeiros, que o Bolsonaro foi o último que se encontrou com o Putin. Mais do que isso, o governo norte-americano também não para de inventar fake news de que a Rússia vai fazer isso, a Rússia vai fazer aquilo. E olha, de tudo que eles falaram que a Rússia ia fazer, a Rússia não fez absolutamente nada. Falaram que a Rússia ia inventar que tinha sido invadida antes a Ucrânia. Ficou um mês o pessoal esperando, não inventaram. Só para você ter ideia, nessa guerra, além da guerra que está acontecendo, tem uma guerra de informações e de desinformação. É isso, ó. Se você gostou aqui na análise, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E tem uma coisa, ó. Tudo o que eu tô falando aqui que ia acontecer, começou a acontecer. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, o fato dos Estados Unidos começarem a culpar agora a China. E o governo chinês já bateu a mão na mesa e falou, não venham pra cima da gente não. Só pra você ver que tá acontecendo exatamente o que eu falei faz 2 semanas, 3 semanas por aí. Ó, vamos lá. Esperamos que tenha paz, que eles resolvam de alguma maneira, mas eu tô vendo, a situação tá difícil, viu? Falou.